Muito obrigada, senadora Ana Amélia. Só destacando a observação que Vossa Excelência faz, que lá no México, grande parte dos parlamentares são eleitos por listas partidárias. Não é à toa que as mulheres ocupam um espaço muito importante. Infelizmente, senadores Luiz e Jesus, senador Luiz, inclusive, vice-presidente do Senado da República do México, e Jesus, responsável, coordenador da iniciativa por florestas da Globo Internacional naquele país. Dizer que no Brasil, infelizmente, as mulheres ocupam, em média, nos parlamentos brasileiros, 11% das vagas somente. Mas nós já lutamos, e tenho certeza que nossa luta em breve será vitoriosa, para que façamos uma reforma no sistema político e eleitoral brasileiro, para que as mulheres possam ocupar um número maior dos espaços, porque aqui no Brasil somos a maioria dos eleitores, mas ocupamos uma pequeníssima parcela das cadeiras no parlamento. Mas, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, senhores senadores e senadoras, eu estive no final de semana passada no encontro com membros, integrantes e representantes do Brasil no Comitê Gestor da Internet. E desde então eu venho conversando com várias autoridades brasileiras e de países vizinhos que compõem a Amazônia continental, a Amazônia global, no sentido de debater uma luta importante que o Brasil, juntamente com os 7 outros países que compõem a Amazônia, uma luta que travam com a empresa Amazon. E, a partir dessa reunião que eu estive em São Paulo com representantes brasileiros, no Comitê Gestor da Internet, eu tenho me encontrado com vários embaixadores. Assim foi uma conversa que tive com o embaixador Benedito Fonseca Filho, do Departamento de Ciência e Tecnologia do Itamaraty, que nesse momento encontra-se em Genebra, na Suíça, mas semana que vem possivelmente estará conosco para um debate aqui no Senado Federal sobre esse assunto que eu trago. E o assunto, senadora Ana Amélia, diz respeito a tentar frear, tentar barrar as intenções da empresa norte-americana chamada Amazon de bloquear o domínio Amazon para fins privados, fins privados. A empresa Amazon.com Incorporação, fundada em 1994, com sede em Seattle, Washington, solicitou ao ICANN. O ICANN é a empresa responsável por identificação global do sistema de uso de identificação exclusivo na internet. Ela solicitou à Amazon.com, ao ICANN, 76 GTLDS, que significa domínio de topo genérico. Domínios esses que precisam de autorização prévia, não só da própria ICANN, como em alguns casos da anuência de países a que se faz referência. A referida empresa Amazon pretende formalizar o domínio Amazon, que passaria a ser usada somente pela norte-americana e suas subsidiárias, para atender aos objetivos estratégicos da corporação, não estando disponível para outros registros. Os outros domínios solicitados à ICANN estão relacionados a produtos e serviços por ela oferecidos, tais como comprar, livro, nuvem, negócio e etc. Ou seja, a empresa, senhora presidenta, a empresa Amazon quer manter um domínio exclusivo de palavras genéricas e subjetivas que afeta diretamente outros comércios da internet, o que é um verdadeiro absurdo. Mas eu venho aqui, nesse momento, senhora presidenta, senhores senadores, aqui nós temos conosco a senadora Célia Cessarenko e o senador Blairo, que são lá do estado do Mato Grosso, um estado que também pertence à Amazônia brasileira e, portanto, à Amazônia global. Eu venho aqui especificamente para debater o domínio pedido pela empresa Amazon.com, o domínio Amazon.
Uma empresa privada norte-americana, senador Blairo, senadora Seles, está tentando nos privar, nós, os brasileiros, privar os peruanos, privar os bolivianos, privar todos os 8 países que compõem a Amazônia Global do direito de registrar na internet qualquer domínio que faça referência à nossa região, a região amazônica. A região amazônica não é particular, é uma região e deveria passar pela anuência dos países que fazem parte dessa região, assim como é exigido pela própria ICANN as menções feitas a nomes de países e de estados. O domínio Amazon deveria ser usado para se fazer referência ao Amazonas, o maior rio em sua extensão do mundo. Deveria fazer referência à floresta amazônica, por exemplo. E o rio Amazonas não é um rio que banha apenas o nosso país, o Brasil, senadora Ana Amélia. Ele banha vários outros países, a Colômbia. Então, o domínio Amazon deveria servir para isso e não para representar uma empresa privada, ou simplesmente promover políticas de proteção ambiental, além de outros interesses sustentáveis da região. É para isso que a gente entende que esse domínio na internet deva ser usado. O pedido da referida empresa, caso seja aprovado pelo ICANN, mas nós temos muita convicção de que não será aprovado pelo ICANN, acarretaria o cerceamento definitivo de domínios que façam qualquer alusão à Amazônia e costumes dos povos daquela região. Não podemos assistir a isso de braços cruzados. Eu estou apresentando, já apresentei, um requerimento junto à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional dessa Casa, solicitando uma audiência com todos os embaixadores dos países da OTCA, que é a Organização de Cooperação do Tratado Amazônico, assim como solicitamos a presença do embaixador Benedito, embaixador do Itamaraty, que coordena a ciência e tecnologia do Ministério das Relações Exteriores. Assim como estamos convidando representantes do Comitê Gestor de Internet do Brasil, a fim de que possamos aqui no Brasil, não só aqui, discutirmos esse impasse, mas a partir daqui, a partir da Bolívia, a partir da Colômbia, do Suriname, da Guiana, enfim, de todos os países amazônicos, nos encaminharmos ao Foro Internacional, à ICANN, para impedirmos que o domínio Amazon seja concedido a uma empresa privada. Os países representantes da OTCA, ou seja, Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Guianas e Suriname, assinaram um tratado de cooperação amazônica, que solicita, entre outros assuntos, a não liberação do domínio à Amazon. O pedido formal foi protocolado na ICANN em novembro de 2012, sugerindo que a solicitação feita à empresa norte-americana fosse retirada da lista. O processo ainda corre na referida instituição. Em 24 de abril, agora passado, o Comitê Gestor da Internet no Brasil aprovou uma resolução de contestação à solicitação da empresa e a referida resolução também já foi encaminhada ao ICANN. Agora, dia 3 desse mês, ministros de Relações Exteriores de todos os países membros da OTCA estiveram reunidos na cidade de Eucoca, no Equador, e redigiram um documento oficial da referida solicitação, para a qual também apresentei votos de aplausos. E eu passo a ler o documento na íntegra. Senadora Ana Amélia pedia de Vossa Excelência, se possível, a compreensão para que pudesse ler um documento sucinto, mas assinado pelos 8 chanceleres, ou seja, ministros de Relações Exteriores dos países que compõem o bioma Amazônia. Na 12ª reunião dos ministros de Relações Exteriores dos países membros da OTCA. Os ministros das Relações Exteriores e membros da OTCA assim escreveram e aprovaram, considerando que Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela assinaram em 3 de julho de 1978 o Tratado de Cooperação Amazônica, no qual acordaram em realizar ações conjuntas para promover o desenvolvimento harmônico nos seus respectivos territórios, que o Tratado de Cooperação Amazônico abrange a proteção das culturas indígenas e recursos naturais, que mediante o protocolo de emenda de 14 de dezembro de 81, onde foi instituído a Organização do
do Tratado de Cooperação como uma organização internacional com capacidade para assinar convênios no âmbito do direito internacional, que a empresa Amazon, subsidiária da Amazon.com, apresentou à Corporação da Internet para atribuição de nomes e números, ICANN, a ICANN, que é responsável pela coordenação global do Sistema de Identificações Exclusivo da Internet, uma solicitação para o registro de idiomas em inglês, japonês, chinês, do nome de domínio de primeiro nível, Amazon. Considerando que o registro solicitado pode associar-se erroneamente com os países e povos indígenas, ao qual a empresa solicitante não representa, e impedir oportunidades para o uso da internet como apoio no desenvolvimento econômico e social. Considerando que, neste sentido, a solicitação do registro Amazon não está de acordo com os princípios sobre os novos GTDLs, o domínio de topo genérico é uma das categorias de domínios de topo mantida pela IANA, que é a Autoridade para a Atribuição dos Números da Internet, para o uso de DNS, Sistema de Nomes de Domínio da Internet, apresentados pela GAC, Governmental Advisory Committee, em 28 de março de 2007, onde foi estabelecido que os novos GTLDs devem registrar as terminações com significado nacional, cultural, geográfico ou religioso, e que o ICANN deveria evitar o registro de nome dos países, territórios ou lugares, salvo os de comum acordo com os governos pertinentes. Que os domínios do primeiro nível, o de segundo nível ou outros relacionados com a denominação Amazônia, Amazon, Amazone ou os seus equivalentes em outros idiomas devem ser preservados como patrimônio dos países e povos amazônicos, que resulta na necessária cautela dos interesses e direitos presentes e futuros dos países e povos amazônicos na sociedade da informação, evitando a ocorrência de situações que limitem as oportunidades de promoção e desenvolvimento legais. Que, mesmo assim, resulte necessária cautela com o nome Organização do Tratado de Cooperação Amazônica frente a qualquer ato que tenha a intenção de usar indevidamente e causar confusão. Que no Beijing Comuniqué, o GAC reiterou a recomendação à diretoria do ICANN de estabelecer uma proteção apropriada e preventiva dos nomes e acrônimos das organizações internacionais sobre a base de uma lista a ser implementada previamente, de maneira que nenhum novo nome de domínio de primeiro nível seja lançado. Considerando que os países da América Latina e Caribe, na Declaração de Montevidéu, aprovado por unanimidade no dia 5 de abril de 2013, resolveram recusar toda a intenção de apropriação, sem o devido consentimento dos países da região, das denominações Amazônia e Patagônia em qualquer idioma, assim como qualquer outro domínio de primeiro nível, referente a nomes geográficos, históricos, culturais ou naturais, os quais devem ser preservados como parte de seu patrimônio e identidade cultural. Resolvem, estou concluindo, senadora Ana Amélia, a quem agradeço antecipadamente, resolvem expressar a recusa e qualquer intenção de apropriação por terceiros de nomes geográficos dos países que fazem parte da OTCA, em geral, e do nome de domínio do primeiro nível Amazônia, ou relacionados sem o devido consentimento dos países amazônicos. Agradecer à República Federativa do Brasil e do Peru as gestões realizadas durante o Governmental Advisory Committee, na cooperação da internet para atribuição de nomes e números, na defesa dos interesses regionais, com relação à intenção de registrar o nome de domínio de primeiro nível Amazon e solicitar que continuem com as ações correspondentes nessa instância, reafirmando o direito dos países membros da OTCA em defesa da soberania e dos interesses e direitos presentes e futuros dos povos amazônicos e de sua inclusão na sociedade de informação. Instruir a Secretaria Permanente da OTCA a prestar apoio nas gestões que se referem aos parágrafos anteriores, assim como a defesa de seu próprio nome, adotada na cidade Eucoca, Equador, em 3 de maio de 2013. Ou seja, senhora presidenta, a luta que nós travamos é séria, não é uma luta do Brasil, mas é uma luta dos 8 países que compõem a Amazônia Global para não permitir que uma empresa privada norte-americana se aproprie com exclusividade do termo, da denominação Amazon na mídia internacional, porque entendemos que Amazon, que é a escrita em inglês de Amazônia, é um nome, uma denominação
pública, de domínio público, não só do Brasil, mas de 8 países que compõem esse que é um dos principais biomas do nosso planeta. Então, desde já, eu solicito, senadora Ana Amélia, o apoio do Senado, já temos da Comissão de Relações Exteriores, mas do Senado, para que o Brasil se engaje com muita força nessa luta e não permitamos que uma empresa privada se aproprie com exclusividade da terminologia que é pública, que é de domínio público, que representa tradições de povos e de regiões, como sua propriedade particular, como quer. Então, agradeço a compreensão muitíssimo de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, pela oportunidade que me dá de fazer meu pronunciamento na íntegra. Senadora Obrigada. Vanessa Graziotin, transmitirei ao presidente do Senado Federal, transmitirei essa informação de Vossa Excelência a respeito do pleito que faz a respeito da dominação do nome da